Irmãos, bom, nós tivemos agora recentemente a nossa comemoração aí do Natal, né? Hoje é dia 26, basicamente foi ontem, né? E agora nós estamos nessa semana que fica uma semana meio que de transição, né? Você tem o evento do Natal, onde você tem muitas confraternizações, onde você tem a ceia, você se junta com seus familiares, e agora tem essa última semaninha do ano, né, que antecede um ano novo, né? Nós já vamos ter a virada do ano novo agora de sexta para sábado, né, irmãos? É isso, né? Não estou perdido no tempo não, de sexta para sábado. Então, esses últimos 15 dias do ano, irmãos, são uma quinzena bem legal, né? A gente está sempre preocupado com festa, com confraternização, né? Nós estamos preocupados com presentes, em se organizar, tem bastante eventos rolando por aí, né? E é engraçado que quando a gente está chegando próximo do Natal, a gente tem um monte de confraternização, né? Tem a confraternização do trabalho, tem a confraternização da igreja, tem a confraternização da escola, tem a confraternização dos amigos, é confraternização para tudo quanto é lado, né? Aí depois vem o Natal, dá uma acalmada e a gente vai partir pro Ano Novo. Ano Novo também é aquela mesma expectativa, né? A gente tem que comprar uma roupa nova, né? Vamos reunir o pessoal, vamos estar junto, vamos passar ali a virada. E aí a gente vai fazendo vários planos e várias expectativas para esse novo ano que vai entrar, né, irmãos? Mas se a gente for fazer uma análise do ano de 2021, como é que foi o ano de 2021 para você? Você sabe que há uns 4, 5 anos atrás, sempre quando estava para fechar o ano, nessa última semana do ano, eu meio que fazia uma reflexão e uma análise de como é que foi o ano na minha vida. E basicamente eu pegava um único critério para me poder fazer análise: finanças. Chegava no final do ano, eu começava a avaliar aquilo que eu comprei, aquilo que eu conquistei, se eu estava devendo, se eu fechei o ano no azul ou no vermelho, se tinha dinheiro na conta ou se não tinha dinheiro na conta. Essa era basicamente a conta que eu fazia, era a análise que eu fazia do meu ano. E quando eu adquiria alguma coisa, né, uma casa, um carro, ou comprava alguma coisa, eu chegava no final do ano e dizia assim: puxa, o meu ano foi bom. Esse ano eu consegui ganhar um dinheirinho, troquei o carro, comprei o carro. Ou foi nesse ano que eu adquiri a minha casa própria. E eu só fazia análise da parte financeira. E de um tempo para cá, o Senhor vem colocando algo no meu coração e mudando a minha análise. Por que o ano só foi bom se eu comprei alguma coisa? Por que o ano só foi bom se eu adquiri alguma coisa? Quem disse isso? Quem disse isso? O ano de 2021 não foi um ano fácil. Para mim, eu creio para os irmãos também, talvez, muita luta, muita dificuldade. Não foi um ano fácil, mas ele foi melhor do que o ano de 2020. Vocês lembram do ano de 2020? Que coisa terrível que aconteceu no mundo. Não foi na nossa vida, não foi no nosso estado, não foi no nosso país, foi no mundo inteiro. Os estudiosos, eles comparam esse momento de pandemia de 2020 ao evento da Segunda Guerra Mundial. Pós-guerra, que é quando acaba a guerra, que os países estão todos destruídos, que não há emprego, que há muita gente que morreu, muitos lugares destruídos. Eles estão fazendo comparativo com o Covid, o ano de 2020. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que perderam seus entes queridos, pessoal procurando emprego, não acha emprego, buscando recurso, não tem recurso. Até quem quer comprar alguma coisa no ano de 2020, até nesse ano de 2021, também está difícil, porque tem falta de matéria-prima. Quem tem o produto está colocando o produto lá em cima e você não consegue comprar. Eu estava vendo hoje no Globo Rural um agricultor falando: cara, está impossível da gente sobreviver da agricultura. Os produtos que nós usamos na lavoura chegou a subir 150%. O cara tem uma margem de lucro de 10 a 15% na lavoura dele. Como é que um produto sobe a 150%? Como é que vai ter o lucro? Não tem lucro.
Para vocês verem a dificuldade do ano de 2020, mas para 2021 foi melhorando. Os estabelecimentos foram abrindo, foram aparecendo alguns empregos, algumas coisas, e nós fomos caminhando. Até a igreja ficou impossibilitada de receber os seus membros. Não é que a igreja parou, porque a igreja não para. A igreja ela não é física, né? A igreja ela é espiritual. Nós estamos reunidos aqui agora, mas quando nós saímos daqui, nós continuamos sendo igreja do mesmo jeito. Só não estamos presentes no mesmo local. Mas a igreja nunca para. Mas a igreja nós ficamos impossibilitados de estar vindo para a igreja. Você não podia vir para a igreja, pedimos para os idosos, aqueles que sofriam de doenças respiratórias, outras doenças mais graves, que não viessem para não adquirir o vírus e ter mais um problema. Foi um ano muito complicado. 2021 as coisas vão caminhando. E qual seria agora a expectativa para o ano de 2022? Quais são os planos para 2022? E nessa época do ano, é maravilhoso a gente fazer planos, né? A gente começa a pensar, puxa, ano que vem eu acho que eu vou iniciar uma faculdade. Não estou contente com a minha profissão, vou tentar uma outra profissão, vou começar algo novo. Ou, né, tem sempre aquele pessoal que fala, não, ano que vem eu vou entrar na academia. Aí vai lá, se matricula, né, irmão? Nunca vai na academia, depois esquece. Você vai fazendo vários planos, várias expectativas para esse ano de 2022 que vai chegar. Aí chega na virada, todo mundo reunido, todo mundo bonito, roupa arrumada, roupa nova, fogos para tudo quanto é lado. E aí nós estamos lá, todo mundo naquela expectativa, ano de 2022 vai ser melhor, vou colocar em plano todos os meus projetos, Deus vai me abençoar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e aquele gás todo, e aquela alegria toda, aí beleza. De sexta passada, chegou o sabadão, aí vamos comer aquele restinho das coisas lá da ceia, aí vem no domingo aquele dia meio morto, meio preguiçoso, não vai ter culto, a gente vai ficar ali pela casa, tal. Chegou segunda-feira, aí você olha, você está no mesmo ponto de ônibus, esperando o mesmo ônibus, para ir para o mesmo emprego, para aguentar as mesmas pessoas chatas, aquela pressão, aquele vucu-vucu do trabalho, o ônibus continua lotado, você fala, nossa, mas cadê aqueles planos, cadê toda aquela alegria, aquela motivação, né, ô Fernandão? Segunda-feira nós vamos estar lá no mesmo carro, né, andando, levando os passageiros lá, e fala, não, mas cadê toda aquela empolgação, né? E há pessoas que investem na virada do ano, não vão passar simplesmente no Parque Bristol, nós vamos lá para Santa Catarina, Balneário Camboriú, nós vamos para Rio de Janeiro, Copacabana, toda aquela alegria, aquela festança toda. Mas quando você volta na segunda-feira, mesma coisinha. Oh meu Deus do céu, mas que luta é essa? Outro dia eu estava vendo lá não sei não, de ouvida, o celular da Roberta, alguma coisa, que a irmãzinha falou que a retrospectiva dela seria uma retrospectiva parecida com o UFC. É só luta, é só pancada, né? E aí a gente fica, irmãos, e agora? A gente faz plano, não faz planos, a gente caminha, se alegra, quando chegar na segunda-feira a gente abaixa a nossa cabeça e aceita e vai assim mesmo, e vai aos trancos e barrancos. Como é que a gente faz? E é isso que eu queria falar com vocês agora. Queria que vocês repetissem comigo assim, ó: providência divina. Tem 3 aspectos. Vamos lá, começar de novo, né? Vamos lá, vamos ensaiar, ó. Providência divina. Tem 3 aspectos: preservação da vida, provisão de Deus e governo de Deus. Vou repetir, tá? Só eu agora. Provisão de Deus, preservação da vida e governo. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração na quarta-feira. Irmãos, nós não estamos sós. Nós não estamos alheios ao acaso. Nós não estamos alheios às circunstâncias. Há um Deus todo-poderoso que governa todas as coisas, que preserva a vida e que nos dá a provisão.
Vamos ler lá, Gênesis 45, versículo 5. Se os meninos puderem projetar aqui, a televisão está desligada, meninos, aqui. Se vocês puderem ligar aqui, me ajuda, que a gente lê um pouquinho mais rápido. Diz assim a palavra do Senhor, 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, olha aqui, em nome de Jesus, para a conservação da vida, Deus me enviou diante vós. Irmãos, talvez você não esteja entendendo aqui esse versículo, mas eu vou parafrasear ele para você. Essa é a história de José. José nasce numa família muito grande, com muitos irmãos. O pai dele era Jacó ou Israel, e ele tem muitos irmãos. José era um cara diferenciado. Desde pequeno, desde criança, o pai dele gostava muito dele, gostava dos outros irmãos também, mas gostava muito dele por conta do comportamento dele e das atitudes dele. Bom, José cresce, os irmãos dele começam a ficar com inveja. Os irmãos dele começam a ficar com inveja e começam a perseguir e a ter uma rincha com eles. Um dia José tem um sonho maravilhoso, e ele vê naquele sonho que a lua e o sol se curvavam diante dele, 12 feixes de palha também. Ele conta para os irmãos dele e fala: meu, você é maluco, velho, você acha que nós vamos nos curvar diante de você? E aí vai e conta para o pai dele, e o pai dele sabia do sonho, sabia de que Deus tinha algo na mente dele, mas o pai dele falou: mas até eu e a sua mãe nos curvaremos diante a você. E ele não sabia exatamente o que era aquele sonho, mas ele continua seguindo a vida dele. Em determinado dia, os irmãos dele saem para pastorear com as ovelhas, com os animais, e eles não pastoreavam ali perto, pastoreavam bem longe. E José fica, e os irmãos dele não voltavam. O pai dele manda José ir atrás deles, levar mantimento, comida, água e trazer notícia deles. José vai e obedece o seu pai. Quando José está chegando perto do acampamento onde eles estavam, aqueles irmãos olham para ele e falam assim: nossa, lá vem o sonhador, cara. Meu, esse cara já está aqui de novo. Esse cara vem para encher as nossas paciências. Esse cara vem para azucrinar a nossa vida. Meu, vamos dar um jeito nesse cara. Se juntaram lá e falaram: vamos dar um jeito nesse cara. E aí resolveram fazer um mal a ele. Pegaram ele, amarraram e jogaram dentro de um buraco. Uns diziam mata, outros diziam não mata, outros mata, não mata, vamos matar. Mas não mataram. Havia passando por ali uma caravana de ismaelitas que comprava escravos e vendia escravos, negociava, e um dos irmãos disse assim: ó, não vamos matar ele, mas vamos vender ele com escravo, nosso problema já está resolvido. Ele vai para outro país, vai para outro lugar, vai para bem longe, e não vai mais atrapalhar nós, a gente precisa matar ele. E a gente fala para o nosso pai que ele morreu. Foi um acidente, uma besta fera veio, comeu ele e matou ele. A gente conta isso para o nosso pai. Assim fizeram, venderam ele como escravo. José agora vai para um outro país, vendido como escravo. Esses irmãos retornam, falam para o pai que ele foi vendido, que ele foi morto por uma besta fera no meio do caminho. Mostram a túnica dele manchada de sangue. O pai dele sofre demais. O pai dele sofre de uma maneira assim terrível, porque era o filho que ele mais gostava, mais amava. E agora o filho dele morreu. E José segue como escravo. Ele tinha um sonho. Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um planejamento na vida dele. Mas agora parece que as coisas estão indo tudo para o lado contrário. Ao invés de realização de planos, ao invés agora de alegria, não, agora ele foi vendido como escravo. E ele falava todo o tempo para os caras, falava: meu, eu não sou escravo, do país que eu venho nós não somos escravos. Ele falou: você é escravo porque eu comprei você, e você é meu agora, e é escravo, e pronto. E aí chegou no país lá de destino, no Egito, um cara da guarda de Faraó, um dos comandantes, vai lá, acha José um homem forte, bacana, vou levar para trabalhar na minha propriedade. Vai lá e compra José, leva ele como escravo para a sua propriedade, e ele começa a trabalhar para Potifar, para aquele comandante, está ali trabalhando, longe de casa, longe dos planos,
sofrendo, não tem nenhum parente e é obrigado a trabalhar como escravo, não tem dinheiro algum, é somente por comida e só isso. E ele começa a pensar e fala: tive um sonho, a vida virou de ponta cabeça, e agora? Mas calma, eu sei que Deus tem propósito em todas as coisas. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele tem propósito em todas as coisas. Eu não estou entendendo, mas um propósito há. E ele longe da família, vivendo como escravo, trabalhando para Potifar. Para piorar a situação, ele era um homem muito temente a Deus. Muito temente a Deus. José era um homem temente a Deus. Para completar, a esposa de Potifar começa agora a sediar ele. E Potifar falou para ele, falou assim: ó, é o seguinte, José, ele estava dominando a casa, ele era um cara muito trabalhador, um bom administrador, sabia fazer conta, sabia ler e escrever, estava administrando super bem a casa de Potifar. E a casa de Potifar estava, o cara estava ficando rico através da administração de José. E aí Potifar chega para ele e fala assim: ó, José, eu estou vendo a sua integridade, a sua inteligência, cara, toma conta de tudo. Tudo que tem aqui você vai tomar conta. Só uma coisa eu peço para você: você só não vai tocar na minha esposa. Do resto, cara, é tudo administração sua. Tá tudo no seu nome. Você vai mandar e desmandar. Beleza, assim ele certo, tudo certo. A mulher agora começa a dar em cima dele, começa a perseguir ele, e ela não aceita não. Por quê? Ela já era uma moça que tinha desvio de caráter. Ela já se deitava com todos os empregados, ela mandava, desmandava, e agora José está na trilha dela. Só que José não quer. José é temente a Deus e disse: não, o seu esposo disse que eu posso fazer de tudo, tomar conta de tudo, só não posso tocar em você. E eu não poderia fazer isso nem com o seu senhor, nem com Potifar e nem com meu Deus. Longe de mim de fazer isso. E aí tem um dia que ela prepara uma armadilha para ele, ela fica toda nua perto dele e ele pega e corre. Como ela não aceitou o não dele, ela começou a gritar dizendo que ele estuprou ela, tentou estrupar ela, lança uma mentira sobre ele. Agora ele é perseguido. Potifar vai e prende ele. José agora é preso. Era escravo, não era escravo, está preso, é inocente, e agora ele está preso. Chega na prisão, irmãos, é uma coisa assim muito legal e muito bacana. A prisão estava toda bagunçada, problema para tudo quanto é lado. Ele vem com o Espírito de Deus, ele vem com as orientações de Deus, e ele começa a organizar aquele lugar. Aquele lugar começa a caminhar de uma forma diferente. As pessoas começam a ver o jeito que ele faz, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele trata as pessoas. Mas preso ainda. Um dia ele interpreta um sonho de 2 presidiários ali. Para encurtar a história, não vou falar sobre o sonho, mas ele interpreta o sonho daqueles 2 presidiários. E aqueles presidiários eram funcionários lá do palácio de Faraó. E aí o sonho é concretizado. Um daqueles moços, um daqueles presidiários sai e volta para o seu trabalho. O outro é morto, assim como ele tinha interpretado o sonho. Passado muito tempo, o Faraó teve um sonho. Vocês já ouviram aquela expressão popular, as vacas magras? Exatamente, vem desse sonho aí. O Faraó teve um sonho que ele via 7 vacas gordas e ele via também 7 vacas magras. Via espigas de milhos cheias, floridas, grandes, e as outras todas mirradas, secas. E não tinha ninguém que interpretava o sonho dele ali, nem mago, nem feiticeiro, ninguém. E ele começa a ficar desesperado e procurando alguém. Esse rapaz que saiu da prisão, que teve o sonho interpretado, disse assim: eu conheço um homem lá na prisão que tem o Espírito de Deus, e ele é capaz de interpretar o seu sonho. Então tragam José. Trouxeram José. José interpreta o sonho para Faraó. E aí o Faraó diz assim: e agora o que eu faço? Porque José disse para ele assim: o sonho que você teve, rei, é o seguinte: você vai ter 7 anos de muita abundância. Você vai ter muita fartura, muita grana, muito suprimento, todas essas coisas. Acabado esses 7 anos, nós vamos ter 7 anos de escassez. E não vai ter mais nada. Não vai ter comida, nada vai sobreviver. As outras nações vão padecer, a coisa vai ser feia. E Faraó disse: e o que eu faço? Ele falou: faça assim, 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 sabe? Bom, como você interpretou o sonho e deu a solução, então agora você é governador do Egito. Abaixo de mim só vai haver você. Então agora ele era um irmão perseguido, invejado, vira escravo, depois de escravo vira presidiário, e depois de presidiário ele vira
governador do Egito. Só para dizer, o Egito naquela época era a maior potência que tinha no mundo. O Egito, ele era o governador do Egito. Sai de uma cidadezinha pequena, de um bairrozinho pequeno, para governar agora um dos maiores países do mundo e mais rico, com todo o poder e toda a autoridade. E ele está lá, fazendo o trabalho dele, da maneira que deve fazer. Passa os 7 anos de muita prosperidade, e chega os 7 anos de muita escassez, onde todo mundo está sofrendo, todos os países estão sofrendo, todas as nações estão sofrendo. Só que o Egito, ele tem suprimento para dar para as outras nações, através de José. As pessoas começam a ir lá para comprar e para trocar, lá com José e com esse país que tem essas condições. E aí também vem a família de José. A família de José vem para pegar suprimento, porque onde eles estavam já não tinha mais nada, não tinha comida, não tinha água, o povo já estava aguardando já a chegada da morte, porque não tinha mais. Ouviram dizer que no Egito tinha suprimento, e foram para lá para poder buscar. Quando eles chegam e se deparam, José se revela a eles, e aí chegamos aqui nesse versículo número 5. Ele diz assim, ó, calma, não precisam ficar nervosos, tristes ou chateados, porque afinal das contas, quem me vendeu como escravo foi vocês. Mas calma, há um plano de Deus para todas essas coisas. Essas coisas aconteceram para preservação da vida. Através de todo esse plano esquisito e de muito sofrimento, foi necessário passar por tudo isso para que tivesse um homem que preservasse a vida de toda a nação. Aí você fala, mas ele precisava trabalhar para o comandante do exército do Egito? Precisava, porque ele foi fazer um estágio, foi administrar a primeira casa do cara, para depois administrar todo o país. Precisava dele ser preso? Precisava, para aprender como é que funciona a política, as leis, todas essas coisas, para poder chegar lá completo. Olha como Deus é bondoso e maravilhoso, e como a gente não sabe muitas vezes das coisas que acontecem conosco, dos lugares onde nós passamos, das pessoas que nós conhecemos, o porquê que nós estamos ali, o que nós estamos fazendo naquele lugar, mesmo que sejam coisas ruins ou coisas com muitas dificuldades, tem propósito e tem aprendizado de Deus nesses lugares. Então o nosso Deus é um Deus que preserva a vida. Irmão, se Ele preservou a vida daquelas pessoas naquela localidade, o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E Ele é um Deus que preserva as nossas vidas. Olha o que a Mônica falou aqui. Ela diz assim, olha, a nossa igreja sim é uma igreja perseverante, é uma igreja vitoriosa. Por quê? Porque Deus está preservando a nossa vida. Deus está preservando a nossa comunidade, a nossa família e a nossa igreja. Olha quantas coisas nós temos que refletir ao longo desse ano, ao invés da gente pensar naquilo que nós compramos ou naquilo que nós não compramos, mas pensamos que Deus preservou as nossas vidas. Estamos chegando ao final de um ano, de muita luta, de muita dificuldade, é sim, mas muita perseverança, muita oração. Estávamos aqui, irmãos, estávamos aqui orando, clamando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, e foi Deus que fez isso nas nossas vidas, o ano inteiro, nós fazendo isso. Então, irmãos, essa é a história de José e a preservação que ele fez naquela localidade, e é a mesma preservação que ele faz nos dias de hoje. Salmo 36, versículo 6, se você puder abrir comigo em nome de Jesus. Salmo 36, 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Colossenses 1:17. Em nome de Jesus. Se os meninos puderem
colocar para mim aqui, a gente vai mais rapidinho. Colossenses 1,17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele está dizendo de Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, Deus preserva todas as coisas, Deus preserva as nossas vidas. Aí você fala: puxa, Davi, mas eu estou passando por uma dificuldade grande. Há pessoas que estão zombando na minha vida, há pessoas que estão fazendo comparativo da minha vida com a vida delas, há pessoas que estão até falando aquilo que o pastor Henrique falou: poxa, você não é o servo do Deus Altíssimo? Você não é o crente, você não é o santão, tarrão, você não vai lá na igreja lá terça, quarta, domingo, e está passando dificuldade? E está passando dificuldade? Você está igual eu, que todo mundo. Mas eu quero contar uma ilustração para vocês entenderem algumas coisas. Essa ilustração conta a história de uma cadela que engravidou e de uma elefoa que engravidou. Olha só, presta atenção aqui comigo. Uma cadela que engravidou e uma elefoa que engravidou. A cadela engravidou, e todo mundo sabe que a gestação de um cachorrinho, de uma cadela, a doutora está ali, o Dean está aqui, que sabe disso, dura em média de 2 meses. Nasce os filhotinhos. Nasceu os filhotinhos da cadela, 6 filhotinhos. E a elefoa ainda não tinha nascido o filhote dela. Passado um tempinho, a cadela ficou prenha de novo, né? Como a gente diz lá no Nordeste, ficou prenha, ficou buchuda. Passado 2 meses, nasceu mais 7 filhotinhos. E a cadela chegou para a elefoa e falou assim: ô dona elefoa, a senhora tem certeza que a senhora está grávida? Eu já estou na 2ª gestação, já nasceu 2 cria minha, e você ainda está na gestação? Porque, irmãos, a gestação de um elefante dura mais ou menos 2 anos. Sabiam disso? Quase 2 anos para nascer um filhote. E um de cada vez. Raramente nascem gêmeos. Quase 2 anos. Aí ela falou assim: não, sabe o que é? É que os seus filhotinhos, eles são todos pequenininhos, todos mirradinhos, fica andando por aí, ninguém percebe. Mas o meu filhote não. Quando o meu filhote nascer, ele vai ser grande, muito grande. Aonde ele passar, as pisadas dele vai estremecer tudo, e todo mundo vai notar ele. E a cadelinha ficou só olhando. Aí eu fiquei pensando: poxa, mas por que será que o elefante, a elefoa, demora quase 2 anos para ter o bebezinho dela? Será que é porque ele é muito grande e está em formação lá e está indo, né? Mas eu fui ver e disse que não. Os elefantes demoram muito na gestação porque eles já estão desenvolvendo o cérebro deles já na gestação. Então, por exemplo, quando nós nascemos, nasce o bebezinho, o cérebro está lá, mas o cérebro ainda não consegue fazer nada, ainda vai estar em desenvolvimento, né? Já quando o bebê elefante nasce, o cérebro dele já está mais avançado, já não está igual ao ser humano, já nasce avançado lá na frente. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, quando alguém vier falar para você: ah, mas eu acho que não sei o que, ah, mas eu não sei o que, mas eu acho que não sei o que, você fala: é que o meu sonho é grande, é o que vai nascer, é grande, é diferente do seu, é diferente, irmãos. Então não liga para aquilo que as pessoas falam, mas liga daquilo que Deus fala sobre você, né? Nós somos o que Deus fala que nós somos, nós temos o que Deus fala que nós temos, e nós faremos aquilo que Deus diz que nós faremos. Nós temos que crer nessa palavra. Então nós falamos sobre preservação, irmãos. Preservação, providência divina, primeiro aspecto, preservação da vida. Segundo aspecto, provisão de Deus. Deus não só criou o ser humano e o mundo com todas as coisas, como Ele sustenta o ser humano e esse mundo que Ele criou. Gênesis 1:29, por gentileza. Estou falando sobre provisão de Deus. Deus criou o ser humano, todas as coisas que existem, e Ele sustenta todas essas coisas que Ele criou. Gênesis capítulo número 1, 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Próximo.
E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde estará para mantimentos. E assim foi. Deus é esse Deus que cria todas as coisas e provê todas as coisas. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele criou também, irmãos, as estações do ano. Lembra lá das estações do ano? Verão, inverno, primavera e outono. Isso é maravilhoso para quando a gente chega no final do ano, a gente fazer uma análise disso. Gênesis 1:14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Projeta para nós aí, meninos. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Irmãos, essa questão das 4 estações do ano, elas são maravilhosas, né? Nem todo dia faz sol, nem todo dia faz frio, né? Nem todo dia é primavera, nem todo dia é outono. As coisas, elas acontecem e vão passando, né? Na outra casa que eu morava num apartamento, e eu saía na varanda, e eu morava no 2º andar, não era muito alto. Tinha uma árvore plantada na frente do meu apartamento, e essa árvore era mais ou menos da altura ali do 2º, do 3º andar. E eu sempre saía naquela varanda para poder olhar aquela árvore. Por quê? Quando eu chegava no inverno, ela estava seca, pelada, só dava os galhos, secona. Tem até essas aqui assim, ó, não tinha flor nenhuma, estava assim, ó, seca, 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 seca. Eu falei, nossa, mas ela estava lá, olhava para as raízes dela, estava lá. Quando eu voltava na primavera, ela começava a florescer, começava a aparecer ali as folhas, começava a aparecer as flores. No verão ela estava bonita e maravilhosa. E eu sempre olhava para os meus problemas da mesma forma. Falei, se eu estou com problema hoje, é inverno, mas a primavera vai chegar, o verão vai chegar, porque Deus já determinou todas essas coisas. Você não vai ficar no inverno para sempre, você não vai permanecer no inverno, como também você não vai permanecer sempre no verão. Em tempos de guerra, se prepare para a paz. Em tempos de paz, se prepare para a guerra, porque as estações vão e voltam, e você precisa se adequar nessas estações. Você precisa se adequar. Em tempos de guerra, se prepare para a paz. E em tempos de paz, se prepare para a guerra. E aí, irmãos, o Senhor, lá depois de Gênesis, o Senhor manda um dilúvio na terra. O Senhor passa uma orientação para o povo, e o povo não quer atender, o povo está de uma maneira terrível. Irmão, será que existiria uma situação pior do que essa que nós estamos vivendo? Nós estamos vendo nos dias de hoje, filho mata pai, pai mata filho, mulher esquarteja o marido, põe dentro da mala e diz que não foi ela. Nós estamos vendo pai e mãe jogando criança pela janela e diz que pulou sozinha. A menina entra no quarto dos pais, mata a paulada e diz que não foi ela. Nós estamos vendo muitas crianças abandonadas, muitas famílias morando na rua, muitas pessoas com doenças, muitas pessoas aí fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, pessoas que estão se declarando, dizendo realmente, nós somos ateus, nós detestamos esse Deus, nós detestamos os crentes desse Deus, pessoas que se posicionam dessa maneira. O nosso mundo está em caos. Se você for parar para analisar, a coisa é terrível. Mas será que lá em Gênesis era pior do que isso? E parece que era. A ponto de Deus dizer assim, ó, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Com esse povo eles não tem mais jeito. E o Senhor manda um dilúvio. Todas aquelas pessoas morrem. Somente uma família se salva, a família de Noé. 8 pessoas. Ela se salva. E o Senhor renova a sua promessa, renova a sua aliança. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, projeta para nós aqui, meninos, em nome de Jesus. Depois do dilúvio o Senhor diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Não cessarão. O Senhor renova mais uma vez
a sua promessa de nos manter, a sua provisão. O livro de Salmos, irmãos, Salmo 104, eu queria ler isso com vocês aqui, mas a hora já é muito avançada, mas o salmista vai falar sobre toda essa provisão, de toda essa bondade que Deus tem sobre as nossas vidas. Depois lá na sua casa você lê o Salmo 104, e lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 4, aquela parte emblemática de Elias, quando Deus sustenta ele com os corvos levavam carne para ele, levavam mantimento, ele bebia da água que passava dali, a provisão de Deus na vida dele. Depois ele vai lá e procura aquela viúva lá em Serepta, que aquela mulher não tinha nada para comer, nada para sustentar, ela já era viúva, não tinha marido, ela estava devendo, os filhos dela iam ser presos, iam viver escravos, ela não tinha mais nada para comer. Deus manda aquele profeta ali, faz uma mudança de vida, tanto na vida dela, na família dela, como na do profeta também. E todo o poder de Deus é visto ali naquele lugar. Então, irmãos, Deus é um Deus que provê nas nossas vidas. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é provisão para todas as estações e para todos os tempos. Ele sustenta, irmãos, olha só, e Deus não só sustenta financeiramente, Deus não só sustenta materialmente, mas Deus sustenta espiritualmente. Deus, Ele sustenta espiritualmente. Isso que o pastor Henrique falou, isso é sério, irmãos. Dá para acreditar que crente não lê a Bíblia? Dá para acreditar que crente não lê a Bíblia? Você vem aqui para a igreja para quê, irmão? Você vem aqui para ver luzes? Você vem aqui para ver a mim? Eu não sou, né, irmão? Porque eu sou feio demais. Você vem aqui atrás do quê, irmão? Crente não lê a Bíblia? Crente lê o quê então? Não dá para entender. Só que assim, eu não estou dizendo para vocês que nós não temos dificuldade, porque se tem uma pessoa que tem dificuldade, está diante dela. Se tem um cara com problema, é esse aqui, ó. Se tem um cara que tem pecado, é esse aqui que vos fala. E eu não condeno vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é assim: olhem para mim. Olhem para mim. Ao longo desse ano, quantas vezes é chorando, é levantando, é caindo, é pedindo perdão, Pai querido, sustenta, dá mais fé, perseverança, não deixa desanimar, não apaga o teu espírito, me sustenta, não me deixa voltar para o lamaçal do pecado, irmãos. Irmãos, todo mundo é pecador, todo mundo é pecador, não adianta você fazer cara de santinho, nem eu aqui não, todo mundo peca, só que existe uma grande diferença. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, imagine que o pecado é um lamaçal, é uma poça de sangue. Nós sujamos os nossos pés na poça de lama, mas nós não mergulhamos lá dentro. Nós não mergulhamos lá dentro. E para todas as vezes que você suja os seus pés de lama, ceia do Senhor. Há tempo de reflexão, há tempo de pedir perdão, há tempo de Cristo renovar a sua aliança e você renovar a aliança, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, sujaremos os nossos pés com essa lama e com esse pecado, mas é de glória em glória, de fé em fé, de perseverança em perseverança. Irmão, você está achando que Deus está querendo um monte de gente robozinho e que faz as coisas tudo bonitinho? Não é isso. Deus quer só perseverança de você, Deus quer só fé de você, é isso que Deus quer, que você vise Ele em primeiro lugar e diz assim: ó, eu sei, Senhor, tem um monte de problema, um monte de pecado, Senhor, tenha de misericórdia na minha vida, mas eu sei que o meu alvo é Cristo, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Ele é esse Deus que traz provisão espiritual. E aí eu ouvi um testemunho essa semana impactantíssimo. Ronaldo Lindório, ele é um especialista em evangelismo. Tem uma igreja por trás dele, tem um sistema por trás dele, e eles vão nos locais mais longes, mais difíceis de acesso, para levar o evangelho, levar a palavra. E ele estava numa aldeia africana, e ele contando que quando chegou lá, ele ainda primeiro teve que aprender a língua do povo, aprender a língua deles, o dialeto deles, para depois começar a pregar, porque se for pregar em português, ou em inglês, ou qualquer outra coisa, eles não conhecem. Nós estamos falando de aldeias muito afastadas lá na África. Ele vai e aprende o dialeto daquele povo, e começa a pregar o evangelho para uma família.
um homem que era feiticeiro entrega a vida para Cristo e tem a vida transformada. Esse homem vai e prega o evangelho, a mesma palavra que ele recebeu, para 11 filhos deles, e os 11 filhos deles se convertem, e agora tem uma igreja naquele lugar, e eles começam a fazer cultos, começam a pregar a palavra de Deus ali, porque como o Ronaldo não tinha muito domínio da palavra, o outro rapaz tinha, e ele conhecia os dois lados, o lado do mal e o lado do bem, e agora ele começa a pregar e a ganhar vidas para Cristo ali naquele lugar. Mas ele falou que um dia, chegado num lugar, ele falou que tinha ali cerca de 300 a 400 pessoas prontas para ouvir a palavra. E chegou 2 feiticeiros para ele e disse assim: ó, hoje aqui você não prega. Ele falou: mas o povo está aí, o povo quer ouvir a palavra, por que eu não vou pregar? Aqui você não vai pregar. Ele falou: não, mas o povo está aqui, eu vou ter que pregar. Ele falou: se você pregar a gente atrapalha. Ele falou: não, eu vou fazer a minha parte, eu vou pregar. E aí ele falou que ele está ali diante das pessoas, não tem microfone, não tem nada, ele está pregando para as pessoas, no dialeto das pessoas, que já é uma grande dificuldade. Esses 2 feiticeiros estão atrás dele. O que ele fala, o povo rebate lá atrás. Então ele fala assim: ó, Jesus é bom. Aí o pessoal fala: Jesus é ruim. Ele fala: Deus salva. Não, Deus não salva. E eles vão contrapondo, cada palavra que ele falava, os caras contrapôs. Ele falou: meu, virou uma bagunça, que eu falava, os caras falavam atrás de mim, era o povo ali tudo andando, era criança correndo, os animais. Eu falei: nossa. Ele falou: meu, foi o pior dia de pregação que eu já fiz na minha vida, a loucura. E aí ele falou que quando terminou o sermão, ele perguntou para aquele outro rapaz que era o feiticeiro que tinha se convertido, falou: e aí, meu, o que você achou? Ele falou: cara, foi uma bênção. Vamos orar perguntando para o povo quem foi que aceitou a Cristo Jesus aí? Aí ele falou: mas rapaz, no meio de uma bagunça dessa, eu acho que o povo não entendeu, foi nada, nem eu entendi. Como é que o povo vai aceitar Jesus? Ele falou: vamos orar que você vai ver. Aí então vamos. Começou a orar e o africano pegou e falou assim: ó, quem aceitou a Cristo Jesus, fique de pé que nós vamos orar. 60 e poucas pessoas ficou de pé e aceitou a Cristo Jesus. E eles começaram a orar. Aí ele falou assim: mas o melhor ainda estava por vir. O melhor ainda estava por vir. Ele falou que quando terminou a oração, ele falou que de longe veio uma mulher se rastejando. Muita dificuldade de andar, porque ela teve paralisia infantil, sabe quando você não consegue andar, né? E os membros inferiores atrofiados. E ela veio se arrastando. E aí ela falou para ele, falou: puxa, cheguei tarde. Será que ainda dá para aceitar Jesus? Será que ainda dá para orar para mim? Ele falou: claro que dá. Orou por ela e depois foi perguntar para ela da história dela. Olha só a história dela. Ela ouviu falar que Ronaldo Lindório estava pregando uma mensagem de salvação, de cura, de libertação, e ela, cansada daquela vida dela, disse: eu quero ouvir essa mensagem, eu quero ouvir essa palavra, e eu quero saber o que é. E ela pediu para os irmãos dela, para o pai dela, para poder levar ela para lá. Sabe por quê? Aonde o cara estava era 5 km. 5 km. E ela não anda. Ela rasteja com as palmas das mãos. Ninguém quis levar ela. Ela falou: pois eu vou sozinha. E ela vem se rastejando. Não é andando não, é se rastejando. 5 km. 5 km. No meio do mato, da lama, da pedra, que todo mundo já viu como é que passa lá na África, lá nesses lugares das aldeias, como é que é. E aí, irmãos, eu fico vendo nós. A gente não anda nem 500 metros para vir para a igreja, a gente falta. A mulher andou 5 km se rastejando, cara. 5 km se rastejando, com paralisia infantil, e ela disse: eu quero. E chegou lá, recebeu a palavra. Agora, o que estava sobre a vida dela, o que estava sobre aquela aldeia, era esse poder de Deus, era essa providência divina, era essa provisão. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, é esse poder que está à disposição, que tem convencido as pessoas para entregar sua vida para Cristo. É esse poder, irmãos, e é esse poder que está sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui no dia 26 de dezembro de 2021, ouvindo a palavra e perseverando, e chorando e fazendo análise da nossa vida, porque esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos está sobre as nossas vidas. É esse poder. É esse poder.
Então a providência divina é assim: preservação da vida, ela é provisão, e por último tem o governo. Por último tem o governo. Deus, além de criar o mundo e prover sustento, Ele governa tudo. Tudo está debaixo do seu controle e nada foge do seu controle. Irmãos, olha só que maravilha, quando você vai lá na praia, você não vê a onda vem, a onda volta. A onda vem, a onda volta. Por que a onda não passa daquele limite? Porque é uma palavra de Deus que governa todas essas coisas. E Deus fica lá o tempo todo falando para a onda: volta, volta, volta e volta? Não. Ele deu uma única palavra, um único governo, um único comando, e todas as coisas funcionam de acordo com esse governo e de acordo com esse comando dele. E a onda só vai passar dali se ele permitir. A onda só vai passar dali se ele permitir. Assim é a nossa vida. Deus está no comando das nossas vidas, e todas as coisas que acontecem nas nossas vidas é com a permissão dele. Ele é o governante exclusivo da nossa vida. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, a palavra do Senhor diz ali que os discípulos estavam ali no mar revolto, aquela bagunça toda, e Jesus vai lá e dá uma ordem e diz: acalma-te vento, cala-te vento, acalma-te mar. E os discípulos olham para ele e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar os obedecem? Esse é Cristo Jesus, o governador, o criador e sustentador de todas as coisas. Ele domina a natureza, e não só a natureza, ele tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Ele tem o controle da vida e ele tem o controle da morte. Tudo está sob o seu controle. Nós vimos aqui 3 ressurreições de Cristo Jesus. Nós vimos aqui a filha do oficial. Nós vimos aqui Lázaro. Nós vimos também aquela menina ali, Talita, lembra? Que não é o nome dela, mas é menina em hebraico. Até a morte obedece a Cristo Jesus. Aonde Cristo Jesus chegava que havia morte, ele iria lá e ressuscitava. Podia ser de um dia, de 3 dias, não importava, Cristo Jesus ressuscitava. Ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos, e para concluir, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, esse eu gostaria que você abrisse comigo. 1 Pedro 3, 22. Eu já estou quase finalizando, irmãos, em nome de Jesus. 3, 22 diz assim a palavra do Senhor: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado todos os anjos e todas as autoridades e todas as potências. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele está acima de todas as coisas, principado, potestades, autoridades, Ele tem o domínio de todas as coisas são dele. E aí, irmãos, eu ministrei, eu falei a vocês sobre providência divina, eu falei sobre preservação da vida, eu falei sobre providência e eu falei sobre governo. Então o que esperar do ano de 2022? Isso, preservação da vida, provisão de Deus e governo de Deus. Só que tem um grande detalhe: o ano de 2022 ainda não chegou, ainda falta 4 ou 5 dias. Nós temos o dia 27, 28, 29, 30 e 31. O ano de 2022 só vai chegar daqui 5 dias. E nesses 5 dias, o que a gente faz? Acabou o ano? Será que Deus está de recesso? Será que Deus tirou férias? E Ele falou assim: só volto depois das festas, no dia 3, na segunda-feira, no horário comercial? Absolutamente não. Irmãos, eu quero fazer algo com vocês aqui agora. Vocês sabem que, não sei se vocês já ouviram falar de meia maratona e maratona inteira. São para corredores. Uma maratona tem 42 km. Meia maratona é a metade, é óbvio, tem 21. Quem corre meia maratona ou quem corre uma maratona inteira, eles têm uma tática.
Primeiro, treinar o ano todo. É maratona longa, 42 km é muito longe, é como se fosse daqui quase chegando em Santos. 42 km. Você precisa ter uma preparação para isso. Você precisa estar o ano todo se preparando para isso. E quando eles vão para essa maratona, eles vão correr 42 km. 42 km. Só que eles têm que dosar a força e a energia deles. Por quê? A prova é muito longa. É muito longa. E eles têm que guardar um pouquinho de gás para o finalzinho. Isso se chama sprint final. Você vai ver que muitos deles estão correndo ali lado a lado. Lado a lado. Já está se aproximando para a chegada. 2 ou 3 ou 4 km. Eles estão chegando ali. Estão juntos. Mas você vai ver que de repente, um daqueles ali se destaca na frente do outro. O cara tinha uma energiazinha guardada que é o sprint final e ele começa a acelerar. Pá, 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 pá. É os últimos minutos, os últimos km, sprint final. E o cara vai e ganha. Irmãos, é a mesma coisa com nós. Nós estamos quase terminando o nosso ano. Nós estamos quase terminando a nossa maratona. Falta poucos km, mas nós vamos dar um sprint final nessa semana. Nós vamos começar no dia de hoje, clamando a Deus, esse Deus que preserva a vida, esse Deus que dá provisão, esse Deus que está no governo de todas as coisas. Nós vamos começar a clamar por Ele hoje. Nós vamos clamar por Ele hoje, amanhã, na quarta-feira, a última oração do ano, estaremos aqui clamando, e na sexta-feira nós estaremos aqui clamando e agradecendo. Então eu queria convidar você que ainda não realizou o seu plano, você ainda não realizou o seu objetivo para esse ano. O ano não acabou, irmão, ainda tem 5 dias. Pode vir uma palavra do Senhor, pode vir uma resposta do Senhor para essa semana. O nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é atemporal. Para Ele não existe passado, nem presente, nem futuro. Nós podemos ter uma boa notícia ainda essa semana, antes de acabar o ano. Uma notícia de cura, uma notícia de libertação, uma notícia de salvação. E por que não uma notícia talvez de um emprego, de uma bênção financeira. O Senhor quer abençoar o teu povo, o Senhor quer abençoar a tua família. Mas desde que você tenha entendimento, fé para isso. Chegamos a Ele, nós temos acesso, vamos com ousadia, vamos com fé. Porque o Senhor se agrada daquele que tem fé, e é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Temos que ter fé nele, fé que será concretizada a sua boa vontade sobre as nossas vidas. Então eu queria convidar você nessa noite, para que você fique de pé, e nós vamos orar, nós vamos clamar pelas nossas vidas.